Um dos temas que eu mais abordei em meus vídeos é o silêncio. Trata-se de um assunto de uma importância tremenda, que a sociedade contemporânea não reconhece porque vive numa vida barulhenta. As pessoas estão toldadas pelo barulho, em meio ao barulho, sem conseguir perceber o valor que o silêncio tem. Porque o silêncio é revelador. As respostas são reveladas em silêncio. Quando o ser humano está lá introspectivo, quando ele está numa frequência silenciosa. Então o silêncio vai propiciando ao ser humano o conhecimento de si próprio. As pessoas barulhentas sabem muito pouco de si mesmas, se conhecem muito pouco. E isso nos permite compreender o caos da sociedade contemporânea. Por isso praticamente tudo é caótico hoje, porque as pessoas não sabem quem elas são, não identificam suas reais necessidades, ficam atirando para todos os lados e assim as pessoas se ferem, as pessoas se machucam. Por quê? Porque pessoas que não se conhecem, pessoas barulhentas, desencontradas, vão passando umas por cima das outras. Isso vai gerando conflitos, as mágoas, a raiva, o ódio, o descontentamento, o caos, por último. Por isso a nossa sociedade é tão caótica. Uma sociedade de pessoas barulhentas e que não se conhecem. E por isso o silêncio precisa ser lembrado, precisa ser destacado. Não falo aqui do silêncio artificial, não falo do silêncio artificial daquele que senta num canto de forma mecânica e se força mentalmente a ficar quieto. O silêncio precisa ser algo natural, que vai brotando do ser humano, que vai se tornando uma necessidade. Quem experimenta o silêncio e vai despertando espiritualmente passa a ter necessidade de momentos em silêncio e consigo mesmo. É assim que o silêncio precisa ser encarado, como algo natural, espontâneo. E o ser humano moderno, ele não é espontâneo. É um robô, é uma criatura programada, uma criatura completamente toldada pelos conceitos que são absorvidos, que são catados no ambiente externo. As pessoas deveriam se desenvolver a partir de si mesmas, mas o que observamos é uma programação mental, onde vemos diferentes grupos com suas ideologias, com suas tendências, onde simplesmente o indivíduo ele é sequestrado, ele é raptado, colocado dentro de um grupo e passa a absorver os pensamentos do grupo porque já não dispõe de uma autodefesa. Nos dias atuais é preciso ter uma autodefesa para se proteger desta anulação e destruição da individualidade. E a autodefesa contra essa aniquilação do ser é o silêncio, é a introspecção, a intuição, a vida interior que é cultivada no silêncio e em silêncio. No silêncio, na perspectiva natural e espontânea, como eu já disse antes. Então, as pessoas precisam buscar por momentos assim. É a única chance, é a única possibilidade do ser humano se conhecer. Se não em silêncio e consigo mesmo, como o ser humano pode se conhecer? Se não em silêncio e consigo mesmo, como pode se desenvolver, identificar o seu destino, conseguir realmente progredir espiritualmente, não apenas materialmente. A sociedade pós-moderna foi cunhada pela ideia do progresso material,
acima de tudo, a todo custo. E isso debilitou as pessoas espiritualmente. Este progresso material originou esta vida barulhenta, onde tudo é produção em série, onde tudo é comércio, onde tudo é modismo, tudo é aparência, tudo é projeção diante dos demais para aparentar algo que na verdade não se é. Por isso as pessoas se tornaram barulhentas em demasia, porque foram desviadas de si próprias. E o progresso material, na perspectiva em que foi sendo encaminhado, é que promoveu todo esse distanciamento do ser humano em relação a si próprio. Mas por trás desse progresso material, por sua vez, está o excesso de mente. Esse ser humano demasiadamente racional que vive no piloto automático, no cabeção, é que focou os seus interesses apenas no progresso material. E daí a sociedade foi se desenvolvendo apenas materialmente e não espiritualmente. E daí a vida social se tornou tão barulhenta e as pessoas se perderam em meio a isso. Então esta é a situação do ser humano pós-moderno, que está perdido nessa vida, que não sabe para onde ir e o que fazer. E o silêncio, ele precisa ser destacado. Precisamos mostrar para as pessoas a importância que momentos silenciosos têm. Pensemos num ato simples, como tomar um café. Uma coisa é tomar um café na correria diária, parar e tomar um café em 1 minuto, em meio ao barulho, aquela conversação absurda. O indivíduo nem sente o gosto do café, simplesmente engole aquele líquido e não aprecia o momento. Outra coisa é quando você toma um café com tempo, com paciência, em silêncio, um gole de cada vez, sentindo o sabor do líquido. Assim o ser humano tem um momento de aprofundamento em si mesmo durante o café que toma. E o silêncio é que permite o indivíduo perceber o gosto do café, perceber suas impressões interiores, a sua calma, a sua tranquilidade e a serenidade. E tudo que é feito em silêncio é melhor. Esse simples exemplo de tomar um café pode ser expandido para as diferentes esferas da vida. A vida profissional, a vida familiar, a vida individual, a vida coletiva. Se as pessoas fizessem mais coisas em silêncio, identificariam o sentido das coisas. Quando se faz as coisas na barulheira, na pressa, na conversação exagerada e exacerbada, não se percebe o sentido das coisas. Tudo passa batido, despercebido. E daí o indivíduo faz as coisas por fazer de forma mecânica e artificial. Pensemos também sobre a respiração. Quando se guarda alguns momentos em silêncio, onde se respira com calma, ocorre uma oxigenação melhor do corpo. O ar chega ao fundo dos pulmões. Depois o ar é espalhado na circulação sanguínea. Isso acalma, isso traz uma paz. O silêncio melhora tudo. A vida pessoal, a vida profissional. Aquele que na correria diária, no trabalho, consegue, vez ou outra, ficar quieto, em silêncio mesmo, trabalhando, mas quieto, em silêncio, se aprofunda, se acalma, e assim o estresse não o absorve, não o sequestra e não o domina na mesma intensidade que se dá com pessoas barulhentas, que literalmente são arrastadas pela instabilidade emocional. Então, o silêncio contribui em tudo na vida do ser humano, porque o silêncio é curativo. O silêncio ajuda a curar as doenças, as enfermidades, a ansiedade, a depressão. Uma porque
por meio de uma vida mais silenciosa, o ser humano se conhece e reconhece seus erros e começa a liquidar seus karmas, resgatar seus karmas. Uma vida mais silenciosa permite resgatar karmas. E assim o ser humano dá passos rumo à cura interior, a cura corporal, a cura da ansiedade, da depressão, dos exageros, da instabilidade, da infelicidade, da vida sem sentido. Tudo isso pode ser superado melhor por meio de uma vida mais silenciosa, porque o silêncio é curativo, ele cura. O que eu estou dizendo aqui não é um absurdo, não é uma fantasia, não é uma ilusão, mas é uma constatação prática. Uma constatação prática. Quando se pratica o silêncio, tudo no corpo, na alma, no espírito, na mente, fica mais equilibrado, sereno, estável, numa velocidade e numa intensidade equilibrada. Esse equilíbrio que o silêncio propicia na vida do ser humano é fundamental para que tudo se desenvolva e tudo transcorra dentro de uma normalidade, um equilíbrio, uma paz, uma harmonia. O barulho torna a vida desarmoniosa, o barulho torna a vida estressante, o barulho estressa. O barulho estressa. Basta fazer a simples experiência, ficar 5 minutos quieto e depois sentir como flui a vida interior. 5 minutos em meio ao barulho leva o ser humano à beira da loucura. E 5 minutos em silêncio é o suficiente para que o ser humano recobre as forças, a calma, a serenidade, a lucidez, para dar continuidade ao que está fazendo. As pessoas deveriam aprender o quão o silêncio é favorável, mas não se interessam por isso, porque se perdem na rotina, na conversação fútil, mecânica e absurda. A maior parte das pessoas faz as coisas por fazer. E quando se faz as coisas por fazer, se vive sempre nesta existência onde se é empurrado ou puxado. As pessoas são empurradas ou puxadas. Pela conversação, pelo estresse, pela pressa, pela ansiedade, pela agonia. O ser humano se tornou um vagão que vai sendo empurrado ou puxado em trilhos. Trilhos predeterminados, trilhos rígidos, onde não existe deliberação, liberdade, tomada de consciência e de decisão. A vida do ser humano se tornou tão programada porque, em meio ao barulho, ele segue junto com o rebanho. Somente em silêncio, numa vida mais silenciosa, que o ser humano reconhece as suas reais necessidades e passa a escolher conscientemente o que de fato precisa, algo que em meio à barulheira diária não é possível fazer, porque o barulho absorve toda a consciência, reprime a intuição, encapsula o espírito. Vivemos numa era de poluição sonora que abafa a vida interior e por isso as pessoas adoecem. E o silêncio, por sua vez, é curativo, ajuda o ser humano na cura de suas aflições, seus problemas, doenças, enfermidades, a ansiedade, a depressão. O silêncio é favorável e positivo e as pessoas deveriam reconhecer isso para melhorarem na esfera individual e espiritual. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!